Olá, vamos conversar agora sobre o Infantil 3. O que esperar, o que procuramos desenvolver e o que os 3 anos representam dentro da educação infantil. As crianças, nessa fase, evoluem com uma velocidade muito grande. É muito importante que nós tenhamos consciência que os nossos pequenos, seus filhos, têm 3 anos, nem mais nem menos. Desta forma, precisamos oferecer atividades, estímulos e desafios compatíveis com a idade. Ainda mais importante do que aquilo que conversamos com as crianças e orientamos é o nosso comportamento quando estamos próximos a elas. Somos usados sempre, mesmo quando não percebemos, como referências de comportamento. Quando nos tornamos pais e mães, surge uma oportunidade incrível para revermos toda a nossa vida e aquilo que acreditamos. O objetivo principal é nos tornarmos pessoas melhores, sermos usados como modelos por essas crianças aí que estão na casa de vocês. Eu acho que é o melhor momento para se fazer isso. Aproveitem! Aqui listamos alguns aspectos importantes e características dos 3 anos. Até pouco tempo, tínhamos que ter uma atenção muito grande com tudo que nossos pequenos faziam, pois, pela falta de compreensão, seu comportamento trazia riscos em lugares ou situações inadequadas. Nesta idade, devemos ainda estar atentos, mas também orientar sobre os eventuais riscos, pois já compreendem o conceito de causa e consequência. O simples cuidar, sem a orientação, pode parecer mais fácil, mas o diálogo é fundamental para o desenvolvimento da autonomia e maturidade das crianças, além de aumentar a sua percepção do ambiente, algo que só lhe trará vantagens. Não são mais bebês, mas também não são os adolescentes que acham que são, e às vezes ajudamos nessa confusão. Falamos que é muito pequeno na hora de uma taça de vidro, mas muito grande para a mamadeira. Devemos ajudá-los a descobrir quem são e o que já conquistaram. Entender também que tem coisas que podem escolher, como brinquedos ou livros, e outras que a decisão ainda é dos pais, como a hora do banho ou de dormir. Com diálogos, promessas e combinados cada vez mais presentes na relação pai e filho, é importante sempre falarmos da maneira correta. Muitas vezes usamos figuras de linguagem ou exageros mesmo na hora de conversar com nossos pequenos. Se você fizer isso, eu nunca mais falo com você. Devemos sempre prometer só o que podemos cumprir e também criar eventuais consequências compatíveis com a ação da criança. Acreditar que existe a hora de aprender e a hora de brincar é coisa de adulto. Damos muita ênfase para brincadeiras e jogos no desenvolvimento das atividades, que se confundem entre diversão e aprendizado. A socialização e aprender a conviver em grupo é um dos grandes objetivos do Infantil 3. O isolamento social vivido por todos nos últimos meses torna este tema ainda mais importante este ano. As atividades e registros realizados nos livros de apoio são apenas a última etapa de todo um processo de aprendizagem. Os temas trabalhados são apresentados e desenvolvidos com o auxílio de diferentes materiais concretos e ambientes. São feitas diversas experiências e simulações, conversas e exercícios, para só então esse tema ser registrado nos livros ou em folhas. Desta forma, o livro pode ser também entendido como um portfólio de todas as atividades realizadas na escola. O projeto pedagógico do Fraldinhas procura integrar todas as atividades realizadas na escola. Assim, os principais temas trabalhados dentro de sala de aula são abordados de diferentes formas em nossas aulas especiais
e até na decoração da escola, fazendo com que a criança tenha a oportunidade de aprender de diferentes maneiras sobre o mesmo assunto. Tão importante quanto o volume de horas que podemos ficar com nossos filhos é a qualidade desse tempo. Afeto é fundamental e nunca é demais, mas estabelecer regras e limites é também fundamental para o bom desenvolvimento de uma criança. Costumamos brincar que a geração atual de adultos obedecia seus pais e também obedece seus filhos. Devemos ter a consciência daquilo que as crianças têm condições de escolher e aquilo que os adultos precisam escolher. Embora a autonomia seja sempre desenvolvida nessas crianças, elas ainda não têm condições de saber o que é melhor para elas em diversos assuntos, e essa escolha deve ainda caber aos pais. Nesta idade, as crianças se tornam cada vez mais parceiras. Procure encontrar programas e atividades que sejam de interesse tanto do pai quanto do filho. Crianças não precisam de brinquedos, elas precisam brincar. Encontrem atividades, programas ou hobbies que sejam de interesse tanto dos adultos como das crianças. A qualidade do relacionamento evolui ainda mais e os laços se tornam cada vez mais estreitos. Com a idade, a criança passa a se expressar cada vez mais e melhor com as palavras. Desta forma, incentivamos as crianças a tentarem entender aquilo que elas estão sentindo para que consigam se expressar e dessa forma se relacionar melhor com as pessoas ao seu redor e com ela mesma. Valorizamos também a importância de se cumprir aquilo que foi dito, tanto por parte das crianças como por parte dos adultos, no caso professores ou os pais. Sugerimos que vocês deem uma importância grande também para esse fato em casa, o poder da palavra e de se cumprir aquilo que foi dito, tanto por parte das crianças quanto por parte dos adultos. É sempre interessante que sinalizemos o que a criança tem feito da forma correta ou da forma inadequada. Mas a abordagem, ela precisa ser diferente para que nós reforcemos as atitudes positivas e façamos com que as atitudes incorretas se tornem cada vez menos frequentes. No caso das ações negativas, devemos sempre fazer as críticas em reservado, particularmente. Nestes casos, devemos também focar no problema e não na criança. Como um exemplo, devemos dizer que o quarto está bagunçado e não que a criança é bagunceira. Desta forma, reforçamos que o erro é um problema momentâneo e não uma característica da criança. Nossos pequenos precisam sempre de afeto, mas também precisam aprender a trabalhar com a frustração. O esperar a sua vez e ouvir o não quando ele se faz necessário, são muito mais importantes do que imaginamos. Crianças e pessoas de uma maneira geral que não sabem lidar com frustração e com a negação acabam tendo muitas dificuldades emocionais ao longo da vida. Desta forma, fica claro que as escolhas dos pais têm em alguns momentos reflexos imediatos e em outros momentos reflexos futuros. Desta forma, é muito importante que criemos hábitos saudáveis, também do ponto de vista emocional, desde cedo. Por último, mas não menos importante, devemos sempre manter um diálogo e uma sintonia muito grande em todos os envolvidos no desenvolvimento e cuidado das crianças, seja dentro da escola, dentro de casa ou da família de uma maneira geral. Papai e mamãe podem conversar de uma forma diferente sobre o mesmo assunto, mas é muito importante que os valores sejam os mesmos para não criarmos confusões e conflitos na cabeça da criança. Obrigado e até o próximo vídeo.